Olá pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cadeias alimentares. Cadeias alimentares são uma representação em sequência de organismos se alimentando. Sempre começamos a partir de produtores, quer dizer, então a gente sempre vai começar a partir de plantas, bactérias, fotossintetizantes ou algas. As cadeias alimentares mais comuns da gente utilizar como exemplo começam com plantas. E a nossa aqui vai começar com uma cenourinha captando a luz do sol e transformando essa energia solar em seu alimento através da fotossíntese, certo? Então, gente, para que a gente use a interpretação da cadeia alimentar, a gente precisa saber sobre alguns conceitos. Bom, então a gente sempre vai começar com um produtor. Depois, esse produtor vai servir de alimento para consumidores. O primeiro consumidor que se alimenta diretamente do produtor, nós chamamos de consumidor primário. Nesse nosso caso aqui é uma lebrezinha. Então a lebre se alimenta da cenoura e a cenoura dá essa energia e essa matéria orgânica como matéria-prima para a formação de substâncias necessárias dentro do corpo da lebre. Então, essa setinha que a gente vai ver aqui, ela sempre vai estar indicando da onde para onde a energia está sendo transferida. Essa energia necessária para o funcionamento do organismo. O produtor vai produzir esse próprio alimento através da energia luminosa. O consumidor vai adquirir essa energia ao se alimentar de um outro organismo. No caso aqui, a lebre é um organismo herbívoro e ela vai se alimentar diretamente do produtor. Então, ela vai ser um consumidor primário. Essa lebre depois vai servir de alimento para uma cobra. Então, a lebre vai transferir energia e matéria orgânica para a cobra, que é o nosso consumidor secundário. E por fim aqui, não que a gente tenha mais duas, né? Mas depois, a cobra vai servir de alimento para o gavião. Vai servir de alimento, liberando aqui energia e dando matéria orgânica para esse gavião, que é o nosso consumidor terciário, que se alimenta do secundário. E agora sim, por fim, esse gavião, quando ele morrer, ele vai servir de alimento para bactérias decompositoras, que estão posicionadas aqui como consumidores quaternários. Ao longo da cadeia alimentar, nós vamos ter essa nomenclatura produtor e consumidor, mas nós também vamos ter a posição desses indivíduos ao longo da cadeia. Sempre o produtor está na primeira posição, que nós chamamos de nível trófico. Então, é o nível da alimentação. Então, o produtor ocupa o primeiro nível trófico. O consumidor primário ocupa o segundo nível trófico. O consumidor secundário vai ocupar o terceiro nível trófico e assim sucessivamente. Então, vamos relembrar aqui duas coisinhas importantes que normalmente a gente confunde. A posição da seta. A seta sempre vai estar posicionada da onde para onde a energia e a matéria orgânica está indo e não para quem se alimenta. Não é a lebre que se alimenta da cenoura e a setinha vai para ela ali. Não, a setinha vai sair da cenoura e ir para a lebre porque é a cenoura que vai doar para a lebre energia e matéria orgânica. E segunda coisa, nós temos dois tipos de classificação desses organismos na cadeia. Os níveis tróficos e se ele é um produtor ou um consumidor. O nível trófico sempre começa do primeiro aqui no produtor, certo? Então, o primeiro nível trófico sempre é o produtor. Segundo nível trófico é um consumidor. Esse consumidor é o primeiro heterotrófico da cadeia alimentar. Então, ele é um consumidor primário, porém ocupa o segundo nível trófico. E assim sucessivamente. Outra coisa que a gente deve prestar atenção nas cadeias alimentares é a quantidade de energia que nós temos ao longo da cadeia. Essa energia, ela sempre vai ser transformada pelo produtor. Sendo assim, o produtor é o que tem o maior nível energético em seus tecidos, em seu corpo, e é o que vai ter a maior capacidade energética de alimentar um consumidor. Depois, quando esse produtor virar alimento para um consumidor, ele vai doar parte dessa energia para o consumidor primário. Por que parte dessa energia?
parte da energia que ele vai transformar a partir da fotossíntese, ele vai conseguir armazenar no seu corpo para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver. Essa energia vai ficar presa dentro das suas moléculas, dentro dos seus tecidos, dentro das suas células. Porém, parte dessa energia transformada vai ser utilizada para que ele tenha essas funções. E ela sempre vai ter um desperdício na forma de calor. Então, parte da energia fica armazenada e parte da energia, ao longo do seu metabolismo, ela é dispensada na forma de calor e não fica presa dentro do seu corpo. Então, ela é usada para fabricação e para o metabolismo e ela não vai ficar presa lá, ela já foi dispensada. Então, eu tenho alta quantidade de energia aqui armazenada, parte dela vai passar para a lebre. A lebre vai consumir essa energia que foi captada da cenoura, parte dessa energia fica presa dentro do seu corpo, parte dessa energia também vai ser dispensada e não vai conseguir ficar armazenada. Então, a energia que conseguiu ficar armazenada aqui dentro do corpinho da lebre para ela crescer e se desenvolver, vai ser passada para a cobra quando a cobra se alimentar dessa lebre. Quando a cobra se alimentar da lebre, essa energia que a lebre conseguiu armazenar aqui dentro, parte vai ficar armazenada no corpo da cobra, parte vai ser perdida na forma de calor de novo para o meio ambiente. Então, vocês podem ver que depois que a gente passa para os consumidores, não existe mais transformação direta de energia a partir do sol. Então, essa energia ela só tende a diminuir ao longo da cadeia. Isso aqui é uma regrinha, certo? O produtor é o que tem o maior nível energético e depois os consumidores vão tendo esse nível energético reduzido, porque apenas o produtor consegue fazer essa transformação direta. Então, o primeiro nível trófico é sempre o mais energético e o último nível trófico da cadeia é sempre o menos energético. E é por isso que, normalmente, no meio ambiente, nós não temos apenas uma cadeia alimentar. Imagina que um gavião, por exemplo, sempre iria ocupar o quarto nível trófico, sendo um consumidor terciário, ele sempre ia ter uma pequena aquisição de energia. Então ele pode, por exemplo, se alimentar diretamente da lebre e conseguir uma maior quantidade de energia do que quando ele se alimenta da cobra. E aí a gente vai dar uma olhadinha nisso em teias alimentares. Até mais, pessoal!